Boa noite a todos, boa tarde. Não é a primeira vez que a gente se encontra aqui para falar a respeito disso, né? Esse assunto efetivamente não é novo, ele tem quase 20 anos. Né? Começou em 1999 com uma assembleia na frente do prédio do TRT, que determinou o ajuizamento no mandado de segurança pelo sindicato contra a ampliação, na época, da base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores. Em 99 era o Fernando Henrique, acho que era, né? Acho que era o Fernando Henrique Cardoso. Não, tá bom. E naquele momento foi editada uma lei, né, foi aprovada uma lei que estabelecia duas mudanças em relação à contribuição previdenciária. Estabelecia uma sobrealíquota de 9% e 14%, né, para duas faixas. Acho que começava ali em 1.200 e 2.000 e poucos reais, então a pessoa ia pagar 11% até 1.200, dali para diante pagava 20% e na última faixa pagava 25%. E também foi ampliada, além dessas alíquotas maiores, foi ampliada a base de incidência. Né? E o PSS passou a incidir sobre parcelas que até então não eram taxadas, como é o caso do adicional de férias, né? Aquele abono de férias, o terço de férias, a própria gratificação natalina, o 13º, o adicional do tempo de serviço, que também não era computado na época. Bom, a parte das alíquotas foi imediatamente objeto de ação direta de inconstitucionalidade e outras medidas de controle concentrado de constitucionalidade, acabou se resolvendo no Supremo. E sobrou para os sindicatos de base ajuizarem, né, e discutirem judicialmente essa mudança, essa ampliação da base de cálculo. Nós entramos, então, na época aqui com esse mandado de segurança, no caso específico do TRT, para o pessoal da Justiça Federal, conhece que teve ação ordinária, da eleitoral também ação ordinária, mas aqui no caso específico do TRT teve mandado de segurança, e nele foi deferida a liminar pelo relator na época, em 99. Então, não foi cobrada a contribuição previdenciária sobre estas verbas que eu mencionei, gratificação natalina, adicional tempo de serviço e outros, apesar de ter mudado a lei na época. A partir da concessão dessa liminar, tenho a impressão que com efeito retroativo, a junho de 99, né, foi deferida a liminar em dezembro, mas o efeito foi concedido a partir de junho, até 2004, então dá aproximadamente 5 anos. O que aconteceu logo a seguir? Esse mandado de segurança foi julgado, o mérito dele, em 2002, e o tribunal deu uma barbeirada quando julgou. O primeiro tribunal, em 2002, entendeu que ele teria perdido o objeto. Por quê? Porque nesse meio tempo, tendo perdido as ações diretas de inconstitucionalidade que discutiam a majoração de alíquotas no Supremo, o governo editou medida provisória revogando o dispositivo de lei que aumentava as alíquotas. Tá? Então, com isso, o tribunal imaginou que tivesse sido revogada toda a majoração do PSS, mas não. Então, houve a interposição de embargos declaratórios para dizer que o objeto do mandado de segurança não era a majoração da alíquota, que havia sido esvaziado, mas sim a ampliação da base de cálculo. Então, isso em 2002. Aí, na metade de 2004, praticamente 2 anos depois, o tribunal se reuniu, o pleno do TRT, e julgou o mandado de segurança e os embargos declaratórios no mandado de segurança, e com relação àquilo que era o efetivo objeto do mandado de segurança, a verdadeira razão de ser,
acabou se dividindo e numa maioria ali, mais ou menos apertada, acho que teve 5 votos vencidos, se não me engano. Na época o tribunal tinha 13 membros, coisa parecida, 15 membros. Bom, denegou o mandado de segurança, entendeu que não havia direito líquido e certo, e extinguiu, então cassou a liminar, extinguiu o mandado de segurança, denegando. Houve recurso, foi ao TST, foi ao Supremo, etc., transitou em julgado. Muito bem. Quando transitou em julgado, o mandado de segurança baixou, em determinado momento, a presidência na época, não vem ao caso quem fosse, determinou imediatamente que fossem pagos, isso era o ano de 2008 agora, né, Fabrício? No ano de 2008, já se vão 10 anos. No ano de 2008, a presidência determinou que fosse feito, então, o desconto retroativo. Aí nós nos reunimos, tenho a impressão que já aqui, né, e discutimos com o pessoal interessado, a direção do sindicato, tal, qual seria a nossa estratégia com relação ao enfrentamento dessa questão, para a devolução desses valores. Bom, e ali se definiu mais ou menos o seguinte, né, isso é importante porque ali se definiu que nós estaríamos reunidos hoje para tomar o próximo passo, dizer o que faríamos. Bom, se definiu, em primeiro lugar, que apesar de já em 2008 ser sustentável a ocorrência de prescrição, que na verdade o primeiro julgamento do mandado de segurança tinha se dado em 2002, e a partir de 2002, a rigor, a administração já podia ter efetuado a cobrança do que era devido, não cobrou porque entendeu erradamente que não poderia cobrar. Se o mandado de segurança tinha sido extinto, não tinha objeto, né? A liminar já havia caído e, portanto, ela poderia ter cobrado. Apesar disso, nós entendemos que o mais seguro seria deixar transcorrer mais tempo. Então, nós entendemos que, naquele momento, o ideal seria buscarmos garantir mais prazo. E entramos, então, com uma ação ordinária em nome do sindicato, visando simplesmente a abertura de prazo para defesas administrativas. Isso foi o ano de 2008. Essa ação foi vitoriosa, nós ganhamos a ação, né, e a Justiça Federal mandou, então, que o TRT abrisse prazo para a defesa administrativa, porque não era admissível querer retirar alguma coisa da conta do servidor público sem que fosse dado o direito de defesa. Acho que um pouquinho antes até do trânsito em julgado dessa decisão, logo depois do julgamento em segunda instância, aqui no TRF da 4ª Região, aí nós vamos para o ano de 2014. Nós nos reunimos de novo aqui nesse auditório e analisamos aquilo que havia sido feito até então, né, e dissemos, concluímos, né, ou pelo menos os interessados concordaram com a sugestão da assessoria jurídica, no sentido de que ainda não era o momento de levantar a prescrição. Que como havia uma jurisprudência já, então, praticamente consolidada no Superior Tribunal de Justiça, de que o caminho, a via administrativa, não é a via adequada para a cobrança de tributos atrasados, que esses tributos só podem ser exigidos pela própria Fazenda, mas não pelo órgão. Então, imposto de renda e contribuição previdenciária atrasado não pode ser cobrado em folha, tem que ser exigido pela Fazenda Nacional, que como havia essa jurisprudência consolidada, que nós faríamos, conforme o caso, defesas administrativas sustentando isso, que não seria possível pagar aqui, ou, se o tribunal insistisse, ao mesmo tempo, acabou sendo tudo feito mais ou menos ao mesmo tempo. Ações judiciais, e essas ações foram ajuizadas daí em nome individual já, para impedir que fosse realizado o desconto em folha, porque não era possível descontar em folha a contribuição previdenciária, que tem natureza tributária, atrasada.
Ganhamos essas ações, né? O percentual de êxito é de 100%, né? Acho que não teve nenhum caso que os juízes tenham considerado que a gente não tivesse razão nessa discussão. E estas ações que impedem o tribunal de cobrar na via administrativa e dizem que apenas o fisco pode exigir esses valores, estão transitando em julgado, né? Vários já transitaram. Inclusive naqueles casos em que chegou a haver desconto de 1 mês, 2, 3, 4, o pessoal está recebendo de volta esses valores. E agora, então, o tribunal certamente, à vista desta situação toda, está comunicando à Fazenda, diz, olha, tentei cobrar, não consegui, é mais ou menos isso que aparece nesse processo do colega. Tentei cobrar, aconteceu tal coisa, papapá, não consegui, agora a justiça está dizendo que é com vocês. Então, comunica à Fazenda, e aí a Fazenda está expedindo, ou pelo menos expediu uma, tá? Intimação, que tem essa cara aqui, ó. Carta, Ministério da Fazenda, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aviso de cobrança urgente, dívida ativa da União. De um lado ele é assim, e do outro é assim. É uma DARFzinha já, tá? Pedindo para o servidor pagar, no caso aqui do colega, é um valor de R$ 8.400, sendo R$ 5.500 principal e R$ 2.900 de juros. Bom, qual é a nossa orientação? Não paguem. Vamos agora, então, para a terceira fase da nossa estratégia, que já havia sido pré-definida lá em 2008, né? Aquilo que a gente já imaginava. Agora, transcorridos 14 anos praticamente, né, do último ato, ou do ato decisivo, que foi a revogação a clara cassação da liminar do mandado de segurança, através do julgamento dos embargos declaratórios, que negou o nosso pedido lá em meados de 2004, pelo TRT. Então, transcorridos 14 anos, nós vamos entrar com as ações judiciais que visam declarar a prescrição do direito de ação, a prescrição das ações, né, referentes a esses tributos, ou até mesmo a decadência do direito de lançamento, ou da homologação do lançamento desses tributos. É questão técnica que independe, o prazo é de 5 anos para qualquer um. Então, é esse o quadro. Tá? O que nós estamos sugerindo também? Que esta ação seja feita individualmente, porque, como foi o sindicato que ajuizou o mandado de segurança lá atrás, ajuizar por substituição processual, com o sindicato sustentando prescrição de uma dívida, digamos assim, que se originou de uma ação coletiva, fragiliza a nossa posição processual. Tá? Ao passo que, nas ações do segundo episódio, né, do segundo capítulo da nossa estratégia, que já foram ações individuais, nós tivemos pleno sucesso. Então, nós achamos que é o caso, de novo, de repetir a estratégia e ajuizar individualmente. Em síntese, pessoal, quem vier a receber esta notificação deve procurar o sindicato, ou o escritório, não, procura o sindicato, acho que centralizando lá com o Fernando é melhor, porque aí fica um duplo controle, né, Fernando? Mas ou pode procurar o escritório também diretamente, procura o sindicato e dá a procuração, dá uma cópia da notificação e a gente vai ajuizar a ação. Tá? A expectativa é de que muito dificilmente se deixará de ter sucesso nessas ações, porque isso vem dentro dessa lógica, né, que justamente desencadeou estas consequências, que eram as consequências previstas, e acho que nós estamos muito fortalecidos hoje, como eu disse, 14 anos depois, para alegar a ocorrência do transcurso do prazo legal para que fosse exigida fosse exigido o pagamento desses valores por parte de vocês, servidores. É isso.